Para início de conversa, quero deixar bem claro que, pelo que eu acredito, pelas minhas deduções, que na realidade somos originários de várias tribos, são vários deuses e deusas, são casais que são os primeiros do universo. Tanto é que muitas doutrinas professam, pode ver, que os mestres sempre procuram colocar na cabeça de cada um que se deve fazer o bem, que deve se amar o próximo, né? No fundo, a maioria se diz bem intencionada. O problema é que, ao chegar à mente dos que estão na carne, muitos deles deturpam e querem impor um Deus único, coisa que eu, depois de muito refletir, atualmente eu discordo. Ainda mais que eu penso muito de uma forma lógica e acredito que eu tenha sido bem intuído. Eu acredito na vida eterna, na reencarnação dos espíritos e das almas. O que acontece é que muitos que têm o poder usam Deus único para fins de domínio. Muitos que se dizem mensageiros de Deus, no fundo, a grande maioria quer explorar os que têm fé. Por isso é que, depois de tanto ficar pensando, analisando e contestando, para mim, a minha verdade, a igreja minha, sou eu mesmo. Todos nós podemos, desde que a gente procure analisar as situações e tudo, termos o conhecimento. De modo algum, eu vou afirmar que eu estou certo. Agora, é o que eu realmente acredito. E, para mim, não importa a doutrina, desde que seja com aqueles mentores que orientam os seus discípulos de que não deve fazer ao próximo o que não quer para si, para mim é uma boa doutrina. Há de se entender que tem-se que ter uma mente muito aberta para aceitar, inclusive, a minha crença. Eu já não acredito que seja Deus único, não. Aliás, estou mais para a mitologia grega, que não é que eu conheça profundamente, mas pelo que eu entendo dos deuses e deusas, do que para essas seitas, essas religiões monoteístas. E, para mim, tanto
figura feminina tem grande importância. Eu tenho na minha cabeça, no meu jeito de acreditar, que eu pertenço a uma tribo em que eu tenho um Pai Supremo, um Criador, um Deus, aliado, como companheira, uma deusa, a Mãe Suprema, uma Criadora, que juntos foram criando os primeiros, inclusive eu acredito que eu faça parte da tribo de Jesus Cristo, mas não é só ele, tem outros que também são tão grandiosos quanto. Muitos questionamentos que eu andei fazendo, eu não me conformo com tanta injustiça que há no mundo, com tanta maldade que existe no mundo. Eu não consigo aceitar que um Deus todo-poderoso, infinitamente bom e justo, fosse deixar essa coisa por milênios e milênios, entra geração, sai geração, e está sempre a mesma coisa, com tanta maldade. Não consigo aceitar que um Deus todo-poderoso, que seja mesmo infinitamente bom e justo, seja menos do que eu, que sou uma coisa tão insignificante perto no universo, uma coisa, um ser tão pequeno, né? Com um senso de justiça tão maior. Não é possível uma coisa dessa. Na minha concepção, é inaceitável. E assim sendo, eu cheguei à conclusão, depois de tantos questionamentos que eu fiz durante toda a minha vida, e como eu acredito mesmo em espíritos e almas, acredito que tenha tido realmente muitas intuições. Eu sei que podem questionar, mas aí cada um tem a sua opinião, eu não vou ficar perdendo tempo em discutir. Essa é a minha opinião, cada um segue aquilo que lhe seja, que lhe dê felicidade, que seja feliz, e tudo bem. A minha mente é aberta o suficiente para eu até aceitar que eu esteja errado. Agora, cada um com a sua crença. Inclusive, já falei, há de ter mente muito aberta, principalmente pelas coisas que eu analisei e vou dizer. Então eu até recomendo que, se não tiver a mente aberta, não continue prestando atenção, ouvindo o que eu tô dizendo. É melhor, vamos dizer assim, sair fora do que eu estou dizendo, não me escutar, ver uma outra coisa, ouvir uma outra coisa. Bem, uma coisa que eu já há muito tempo havia questionado é isso daí de ser um Deus todo-poderoso e de todos nós sermos criados diretamente por Ele. Eu achei isso, de uma certa forma, uma infantilidade tão grande
por outro lado, também tem umas doutrinas aí reencarnacionistas que pregam que depois que se chega do outro lado lá, depois de tantas reencarnações, eu que gosto de ser macho, como eu sei que tem muitas mulheres que gostam de ser fêmeas, como muitos homens também gostam de ser machos, como eu gosto. E depois de tantas reencarnações, a gente chega do outro lado e Papai do Céu diz: bom, meu filho, agora você é hermafrodita. Caramba! E ele só que vai ter todo o poder de ficar gerando novos espíritos e novas almas. Eu acho que é um trabalhão tão grande para um ser tão poderoso e naturalmente tão genial que não me entra na minha cabeça de jeito nenhum. E outra coisa, ele teve uma companheira, tem uma companheira desde sempre. Os dois geraram os primeiros. E daí para lá, daí para cá, esses foram formando casais e tal. Tem algumas regras nesse meio. E depois de atingir uma determinada perfeição, quer dizer, determinada não, quando chegarem à perfeição, lhes foram permitidos a gerar novas criaturas, novos seres, e até chegar a nós outros aqui. Porque chegar do outro lado e ficar como alguns aí, só passeando, adorando a Deus sobre todas as coisas, aquela coisa toda, eu acho que para a eternidade é uma coisa muito monótona, né? Eu já não, eu acredito que seja como eu tenho sido intuído e analisado. Chega num determinado ponto em que nós chegando a sermos perfeitos e perfeitas, forma-se um casal, gera-se um ser na maior ignorância, tanto uma alma quanto um espírito, e acompanha esse espírito e essa alma na educação, na orientação, na evolução, e temos uma família bem chegada, além de muitas amizades naturalmente, não diretamente relacionada à família da gente, mas temos os nossos pais espirituais, mães espirituais, avós e avós, tataravós, bisavós, e assim vai. Uma árvore genealógica enorme, desde os inícios dos tempos. E é por aí. Eu acho que é mais interessante, mais motivo de se passar a vida eterna sendo eterno, porque tem alguma coisa a fazer. Enquanto não se chega à perfeição, ou se chega à perfeição, é permitido a gente, já sendo perfeito, antes de chegarmos ao estágio de poder gerar um novo ser, uma nova criatura, de podermos apoiar amigos e amigas que já tenham atingido um aprendizado maior, já tenham maior experiência na perfeição, e de serem permitido a geração de um ser ou de uma criatura. E a gente atua como padrinhos e madrinhas desses. Quer dizer, temos o que fazer.
procurar cuidar, aquela coisa toda. Eu acho que é muito mais interessante. E assim vai. Depois tem os nossas crias, e aí essas crias têm outras crias, como acontece aqui na carne dos encarnados, que tem os filhos, os netos, as filhas, as netas e por aí vai, do mesmo jeito e muito mais perfeito é do outro lado, do invisível. O invisível de nós aqui. Alguns que em parte até concordo de que muitos que estão aqui no planeta viemos de outro planeta, por não termos continuado na evolução que deveríamos. Eu até concordo. Mas nem todos que viemos para cá fomos obrigados a vir. Tivemos a opção de vir ou não. Então, a coisa nem tudo é assim como dizem que tem que ser. Não é por aí, não. Tem alguns que chegam a um determinado estágio, como eu acredito que foi o meu caso, mas não digo que seja bem esses planetas aí que eles dizem que é, mas tudo bem. Mas é coisa por aí parecida. E no meu caso foi uma opção de escolha. Eu poderia ter continuado por lá realmente para evoluir, mas eu por causa de fêmeas resolvi vir para um planeta que pudesse ser eita coisa de doido. Muitos não vão acreditar nisso, mas quase que indo para o lado de Harém, porque no planeta que eu estava já havia chegado naquela evolução tal que já seria mesmo um companheiro com uma companheira pro resto da eternidade. E eu ainda não estava preparado para isso não. E vim parar logo aqui. Pois é. Estou milênios e milênios de anos aqui, reencarnando. Estou reencarnando aqui desde a época dos trogloditas. Eu tenho uma noção, mas não tenho detalhes, porque nem eu quero ter, porque de repente tem coisa que é melhor ficar na minha. Algumas reencarnações até tem alguma noção, outras eu só sei que já fui, que já estive. Já estive egípcio, já estive judeu, já estive negro, africano, já estive francês, já estive alemão, já estive austríaco, já estive norte-americano, já estive mexicano, caramba, e muitas outras reencarnações desde quase sei lá quanto tempo, milênios e milênios atrás. Eu, de uma certa forma, sou privilegiado se não for loucura tudo isso, né? Coisa de louco, de minha cabeça, mas eu tenho noção, sim, de algumas passagens. As encarnações que eu tenho bastante noção, assim, de que já senti, inclusive, que nessa atual tem muitos de que já estiveram comigo em outras, principalmente quando eu fui reencarnado como mexicano e como francês, eu tenho bastante noção. Mas é isso aí.